mesmo nós não merecendo. Em nome de Jesus te pedimos, Pai. Amém. Convido meu amigo Denner, é o pregador jovem de hoje. Todos os dias durante essa semana teremos um pregador diferente. Hoje é o Denner e eu quero te parabenizar, Denner, por ter aceitado o convite também. Boa noite. Tudo bem com vocês? Bom, a cada dia tem um sermão, né? Eu fui chamado para fazer o sermão sua missão, sua cidade. E principalmente nesse tema é mostrar para nós que o que é a igreja. Igreja é edifício, igreja são prédios, igreja é um local. O que será igreja, irmãos? Todo mundo sabe que nós somos templos do Espírito Santo. Tem um texto que diz isso. 1 Coríntios, se os irmãos quiserem abrir. Três 16. Vós não sabeis que sois santuário de Deus e o que o Espírito de Deus habita em vós? É uma pergunta a cada um de nós. Será que a gente realmente não sabe que o Espírito de Deus habita em nós e que Ele quer nos usar para mostrar o que é a igreja para as pessoas de fora? Você é um templo vivo de Deus, chamado para refletir seu amor onde vive. Tem uma história aqui de um garoto missionário de 16 anos na Europa. Ele nasceu numa família adventista, praticamente. O pai dele foi batizado aos 9 anos, quando ele tinha, mas na adolescência ele queria experimentar algumas coisas não muito favoráveis. E enquanto ele foi posar na casa de um amigo, com outro amigo, né? Eles acharam garrafas e não tomaram a decisão certa e não e se perderam e até foram para a delegacia, foram parar lá. E quando eles chegaram lá, como ele era de menor, ele teria que ligar para os pais dele. Mas ele estava com medo da reação dos pais. Pois ele não saberia o que falar, que eles iam pensar. E se ele era da igreja, né? Ele até disse que sentiu ser humilhado, mas ele a história dele me faz refletir algumas coisas. Qual qual é a nossa percepção de Deus? Será que a gente realmente sabe quem é Deus? Que imagem de Deus as pessoas seculares
da cidade têm, a las de fora? Será que elas veem Deus em mim? Será que elas veem Jesus em mim? Será que realmente eu estou transparecendo a igreja diante, lá para fora? Porque se eu estou transparecendo um prédio para as pessoas de fora, não é o certo. O que é o templo na Bíblia? Em Êxodo 25, 8, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. O santuário como símbolo de presença de Deus. Hoje, templo somos nós. Nós temos que deixar Deus habitar em nós. Nós temos que realmente transparecer a imagem de Jesus. E também o santuário é porque o povo quer habitar no povo, entre o seu povo. Seria basicamente Deus morando uh, na esquina. Jesus também é o novo templo. Mas sempre Deus, ele busca as pessoas lá de fora, aqui de dentro. Muitas vezes eu vi isso e ainda hoje quero ver que tem pessoas lá de fora precisam ver que eu tenho Jesus na vida, não só em palavras, mas também nas ações, porque muitas vezes palavras não transparece o que a gente realmente vive, o que realmente é a igreja. Pois o foco desse sermão é falar o que é a igreja. A igreja seria como embaixadora de Deus. E nós somos chamados para ser esses embaixadores representando pessoas. A igreja são pessoas. E o Espírito Santo deve habitar em nós para que a gente tenha que transparecer isso. Todos nós sabemos que eh, Jesus, quando nasceu, ele era para receber o nome de Emmanuel, que significa Deus conosco. E como a gente tem que transparecer Jesus, né? A gente tem que ser um Deus, não que seja, assim, transparecer que a gente tem Deus, né, em nossa vida. Em João 2:19 a 21 diz, Jesus lhe respondeu, destruam esse santuário, em 3 dias eu o levantarei. Os judeus responderam, este santuário foi edificado em 46 anos, e você quer destruir em 3 dias? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Sabemos que seria, para os judeus seria impossível, como falou aqui, em 46 anos foi construído, como assim tu quer levantar
um templo em 3 dias. Mas como aqui diz, fala sobre o seu corpo. O corpo dele, que ele ia morrer e ia ressuscitar em 3 dias. Deus sempre toma a iniciativa. Deus sempre se aproxima da humanidade. O tabernáculo, Jesus entre nós. E agora nossos corpos. Não é o lugar mais próximo de onde Deus possa vir para estar ao seu lado. É por isso que Paulo nos lembra em Atos 17, 27, que ele não está longe, mas sim perto. Para os que buscam a Deus, se porventura tateando, podem achar, bem que não está longe de cada um de nós. E, hum, e é isso que a gente tem que mostrar, que Deus não é um Deus de longe, mas sim um Deus de perto. As pessoas aí de fora têm uma forma de, de igreja muito equivocada. Eles acham que a igreja é hierarquia, opressão e, e abuso de poder, injustiça e frieza. E outros lá de fora pensam que a religião ou a igreja não é necessário, pois, pois podemos sobreviver individualmente. É isso que eles pensam. E será que eu estou transparecendo isso na minha vida? Estou dizendo isso na minha vida que não, vocês não precisam de igreja através das minhas ações, através das minhas palavras. A gente não pode transparecer que igreja é um edifício, e sim são as pessoas que têm aqui de dentro, que podem se ajudar e podem ajudar os que estão lá de fora. Se, se a gente pensar que igreja é um edifício, tem um exemplo aqui, ó. Na Europa, por exemplo, pensar que igreja é um edifício apresenta certos problemas. Milhares de edifícios estão sendo abandonados, vendidos e reaproveitados para outros usos, ou mesmo demolidos. Se pensarmos em edifícios, há menos a igreja do que antes. Um edifício, as pessoas podem mudar, mas a igreja permanece. E como eu disse, a igreja é pessoa. Então, se como na Europa os edifícios são destruídos, abandonados ou usados para outros fins, as pessoas não. As pessoas não se deixam. Como na pandemia, a gente teve live e todo mundo comungava junto para que mostrar que Deus realmente existe, que Deus realmente está entre nós, que realmente Deus pode transformar vidas. Deus é dinâmico. Ele sempre busca a ovelha, o filho, a moeda. Deus sempre vai desejar habitar entre nós, não importa o que nós fazemos ou quem nós somos. E a igreja é um instrumento para a salvação dos homens. A igreja é pessoas e a igreja é edifícios também. A igreja é instrumento apontado por Deus para a salvação dos homens. Foi organizada para servir a sua missão e levar o evangelho ao mundo. Em Atos dos Apóstolos diz isso. Nós sabemos nossa missão. Nós sabemos que temos que levar o evangelho a essas pessoas
E aqui diz as boas novas, porque o evangelho é realmente a boa nova. É uma boa notícia, porque Jesus vai vir. E ele vai voltar e ele vai transformar a cada um que queira estar com ele. E para isso, para a gente estar com ele, a gente tem que abraçar as pessoas lá de fora, pois, como aqui diz, as pessoas lá de fora acham que não precisam de religião. As pessoas lá de fora pensam de formas diferentes da gente. Nós aqui temos uma visão diferente deles. Nós não podemos julgá-los e dizer, não, tem, vocês estão errados. Mas nós temos que levar o abraço. É isso que diz esse sermão, levar o abraço como igreja. Qual é o papel da igreja na sociedade? A igreja na sociedade tem que mostrar que nós somos levadores de Jesus e da sua palavra e das boas novas, como aqui diz, que a gente tem que deixar o Espírito Santo agir nas nossas vidas e poder mostrar que a gente tem um abraço, a gente tem um carinho, a gente tem atenção especial para cada um de lá de fora. Não importa aonde que eles estejam e como a situação que eles estejam, mas sim levar Jesus para eles. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o povo de Deus é uma nação de sacerdotes. Nós somos sacerdotes. E, e como no santuário, quem habitava no santuário era Deus, a glória de Deus, né? Seria. E nós temos que ter essa glória dentro de nós. No nosso templo, o sumo sacerdote é Jesus, a quem tudo é apontado, e o sacerdote é o mediador entre Deus e a humanidade. Seu papel não é representar a humanidade, mas sim a divindade. As pessoas são um reflexo de Deus, as pessoas aqui de dentro, para levar, para mostrar às pessoas lá de fora que realmente Deus quer que eles morem no céu. Somos os exemplos do que significa ser um ser humano restaurado à imagem de Deus. Somos um corpo vivo, unido e vivo. Cada um tem a sua função, cada um tem o seu dom, cada um sabe qual é a sua missão na cidade. Portanto, a igreja é um meio de salvação para, pois leva as pessoas a Jesus. E é um propósito de serviço. Esta é uma missão para proclamar as boas novas. Se Jesus oferece mais do que você imagina, o que é Deus? E o que é a igreja então, irmão? O que é a igreja de Deus então? Deixo essa resposta em oração para que Deus os ilumine. O evangelho deve ser relevante para todas as gerações, porque as boas novas são eternas. Como Jesus falou, muitas coisas passarão, mas as minhas palavras não vão passar. Reputação da igreja no mundo secular. Muitos veem como fria, opressora ou irrelevante. Desafio: mostrar uma igreja de compaixão, serviço e boas novas. Como mudar essa percepção? Vivendo como Cristo viveu, próximo, amoroso e servindo.
nós temos essa missão de mostrar para nossa cidade que nós vivemos que Jesus pode transformar vidas e quer transformar a vida deles hoje e enquanto eles forem buscados. Sabemos que a partir de Jesus os edifícios têm uma utilidade específica, mas o verdadeiro templo somos nós. Que igreja devo construir para cumprir o propósito de Deus? Como abraçar as pessoas da cidade hoje na universidade da mesma forma que Deus me abraça? Você sabe como a história termina? Jesus torna-se novamente o templo, a presença infinita de Deus habitando entre nós, lá na eternidade. Em Êxodo 7:1 fala o papel de Moisés, que ele desempenhou para o povo. Moisés ele não queria aceitar a missão. Até na lição dos jovens fala que ele queria fugir e disse: "Não, Senhor, eu não sou capaz, não, Senhor. Eu não posso fazer essas coisas. Eu não tenho o dom de falar, eu não tenho o dom de poder estar com... Porque eles não vão acreditar em mim. Como é que eles vão acreditar? Mesmo Deus mostrando os milagres, ele ainda não queria. Mas mesmo assim, Deus mostrou que ele estaria com ele através do ser humano, levando ele, o Arão, com ele, para falar para o povo, pois Moisés não sabia falar com as pessoas. E hoje talvez nós achamos que não, não sabemos o que vamos falar, não sabemos como vamos falar e como vamos chegar nas pessoas. Mas Jesus promete que o Espírito Santo estará conosco para falar para as pessoas aí de fora que acham que a igreja ou a religião não é necessária, que acham que Deus não existe, que acham que realmente a igreja não é importante, mas a igreja é importante. Nós, seres humanos, somos muito importantes para Deus. Somos considerados filhos, os que estão aqui dentro. E que a gente possa transparecer o que é a igreja para as pessoas. Que a gente possa realmente vivenciar isso. Mostrar para cada um lá de fora quem é Jesus e que Jesus vive em nós. Sabe, aquele garoto, ele achava que não se sentiria abraçado pela mãe, pois a mãe na época morava eles eram da Espanha e só era explicado as coisas uma vez em 1950 e se não entendesse estavam em apuros. E como é que ele ia explicar que ele não tomou a decisão certa ao pegar aquelas garrafas e fazer sabe lá o que e parar na delegacia? Mas o que ele sentiu foi o abraço da mãe. E ele diz aqui: querido amigo, posso dizer que senti o abraço da minha mãe, mas estando no meu estado longe de Deus, que tanto me ama, senti que era o abraço de Deus. Naquele abraço também senti Deus me dizendo: tudo ficará bem, você estará perdoado.
pois as pessoas lá de fora precisam sentir que Deus perdoa eles, através de um abraço, através de uma palavra, através de várias formas a gente pode mostrar quem é Jesus e o que Jesus fez por nós, através de muitas de testemunhos, e é isso. Bom, vamos orar então. Pai Celestial, obrigado por seu amor e pelo lembrete que o Senhor deseja habitar conosco. Ajude-nos a nos ser templos vivos do seu Espírito, refletindo sua graça e estendendo seu amor às pessoas ao nosso redor. Que possamos servir, amar e compartilhar suas boas novas, levando a sua presença aonde quer que formos. Obrigado por nos perdoar e por nos chamar para fazer parte de sua missão. Em nome de Jesus, oramos. Amém.